Ia sentar com o senhor? Eu disse, claro. E ele disse assim, eu vi o senhor no avião. E quando eu vi o senhor no avião, eu pensei, Deus está me dando uma oportunidade. Eu precisava muito falar com alguém. Quando eu vi o senhor, eu vi como uma resposta de Deus. Esse mês eu sonhei 3 vezes com a volta de Jesus, dizia ele. E o último sonho foi essa noite passada. Mas em todas as 3 vezes eu estava perdido. E essa madrugada eu acordei num tremendo desespero, por ter sido a 3ª vez que eu sonhei, e pela 3ª vez eu estava perdido. E quando eu vi o Senhor lá, eu pensei, pode ser que Deus tenha algo para mim. Eu olhei nos olhos dele e disse para esse empresário, de fato Deus tem. Porque Deus está alertando você da proximidade da volta dele. E você precisa agora se entregar a Jesus Cristo. Mas tem que ser agora. E esse empresário começou a chorar na minha frente. Ali os outros passageiros passando e vendo a cena, 2 homens conversando e agora os 2 chorando, sem entender nada que estava acontecendo. Eu disse, tem que ser agora. Ele disse assim, pastor, eu aceito. Eu quero entregar minha vida a Cristo e quero servir. Depois de 4 horas, nós embarcamos juntos no voo para a Bahia. Quando lá chegamos, nos despedimos. Eu cheguei felizmente a tempo do meu evento, bem em cima da hora. Foram 4 horas de atraso por causa disso. Mas quando foi no dia seguinte, a 12h23, o meu WhatsApp do celular tocou. E quando eu peguei, era o Herbert. Ele dizia assim no WhatsApp, pastor, feliz sábado. Eu e minha esposa e minha filha acabamos de chegar da igreja adventista. Foi o nosso primeiro culto em família, na igreja. E essa madrugada, quando eu acordei mais uma vez pelo Senhor para orar, eu disse para minha esposa, o que é que Deus faz para salvar uma única alma? Ele faz parar um avião inteiro. Amém. O que é que Deus faz para salvar uma única alma? Ele faz parar um avião inteiro. Há 21 dias eu batizei a família. Amém. O que é que Deus faz para salvar uma única alma? Ele faz o que precisa. Aliás, todo o esforço que o céu precisava fazer para nos salvar já foi feito. Porque a cruz é a prova disso. O que nós precisamos fazer agora? Dizer sim. Eu aceito. Porque tudo mais Ele fez. E para levar esse povo em segurança para um lugar feliz, Deus preparou algo extraordinário. Nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem nunca jamais penetrou em coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. O ser humano não consegue imaginar o que Deus está preparando. Mas o autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 16, diz que Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus, porquanto Ele nos preparou uma cidade. É o que diz Hebreus 11, 16. Deus está preparando para nós uma cidade. E eu queria, ao terminarmos essa série de estudos, nessa noite, estudar com vocês sobre um dos temas prediletos que eu tenho na Bíblia, que é sobre o céu. Nós falamos muito pouco do céu.
nós oramos muito pouco pelo céu. E nós meditamos pouco no céu. E como será a vida no céu? Porque se nós mantivéssemos mais claro perante nós as glórias da eternidade, nada nesse mundo chamaria nossa atenção. Porque tudo que você pode ter nessa terra, em nada se compara ao peso de glória que nós teremos na eternidade. E João, ele foi levado em espírito até o céu. E Deus mostrou para ele essa cidade. Ele voltou e ele escreveu como que será essa cidade. E eu queria, junto com vocês agora, no capítulo 21 de Apocalipse, vermos e aprendermos mais sobre o que João disse a respeito dessa cidade. Olha que detalhes interessantes João nos apresenta. E eu queria começar no capítulo 21, com o verso 12. 21, verso 12. João descrevendo a cidade que Deus está preparando para nós. Ele diz assim: tinha grande e alta muralha. E quantas portas? 12. E junto às portas quem estava? 12 anjos. E sobre eles nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A cidade tem 12 portas porque ela é quadrada. Ela tem 3 portas ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. Assim como era a cidade de Jerusalém. A cidade antiga de Jerusalém possuía 12 portas. E cada porta tinha um anjo nela. E em cima da porta o nome de uma tribo. O que isso significa? Quando nós chegarmos nos céus, cada um vai ter a sua porta para entrar. Porque se nós somos o Israel espiritual de Deus, espiritualmente nós pertencemos a uma tribo. E quando você lê as bênçãos que Jacó proferiu aos 12 filhos, você vê as características de cada um dos filhos. E essas características se assemelham a nós. Nós espiritualmente pertencemos a uma tribo. E quando chegarmos nos céus, cada um vai entrar pela porta da sua tribo. Então as 12 portas, com os nomes das tribos sobre elas, é uma representação da igreja de Deus no Antigo Testamento, porque lá estavam as 12 tribos. Agora olha o que diz o verso 14. A muralha da cidade tinha 12 o quê? Fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes de quem? Dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, se nas portas tem o nome das tribos que representam o povo de Deus do Antigo Testamento, os fundamentos têm o nome dos apóstolos que representam a igreja do Novo Testamento. Certamente não estará ali um fundamento chamado Judas Iscariotes. Haverá outro nome, não sabemos se Matias ou se Paulo, mas certamente um outro nome estará. E esses 12 fundamentos da cidade, eles representam a igreja do Novo Testamento. Ou seja, haverá lugar para qualquer ser humano de todas as eras. E todas as vezes que eu leio esses 2 capítulos de Apocalipse, 21 e 22, algo me chama muito a atenção. Eu queria partilhar com vocês isso. Vocês poderão dizer: pastor, o que mais chama a atenção no Senhor então é o fato da cidade ter o tamanho que ela tem. E olha o tamanho da cidade. Verso 16. A cidade é o quê? Quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura são iguais. Qual é o formato geométrico dessa cidade? Cubo. É um cubo. Porque tem a mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura. Aí alguém mediu com uma vara e deu 12.000 estádios. Cada estádio tem cerca de 183 metros. Isso nos leva a crer de que essa cidade tem em cada um de seus lados cerca de 2.500 quilômetros. Ou, desculpa, 540 quilômetros.
540 quilômetros de cada lado. Sabe o que significa isso? Que esta cidade, ela ocupa quase que todo o estado de São Paulo. E alguns especialistas em demografia fizeram um estudo. Uma cidade com 540 quilômetros de largura, comprimento e altura, não sabemos como será isso. Quantas pessoas ela poderia abrigar? E eles chegaram à seguinte conclusão: 8 vezes a atual população da Terra. Ou seja, não vai ser por falta de espaço que alguém não vai entrar no céu. Agora, eu já visitei aqui o Empire State, Nova York. E quem sabe que alguém já visitou as Torres Gêmeas ou algum prédio mais alto que as Torres Gêmeas. A gente sobe um pouco mais de 100 andares e fica pensando como será uma cidade de 540 quilômetros de altura. Será que nós faremos uso de asas? Será que haverá elevadores supersônicos? Eu não sei. É por isso que Paulo disse: os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano. Ninguém nunca viu uma cidade assim, porque ela só existe no plano divino. Mas não é isso que mais me chama a atenção. Pastor, o que é que mais chama a atenção do Senhor então? Leia comigo agora o verso 21. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas é de uma só pérola. A porta é uma única pérola. Como será isso? E a praça da cidade é de quê? Ouro puro, como vidro transparente. E quando eu descobri que essa cidade tem uma praça de ouro e também ruas de ouro, eu fiquei me perguntando: por que é que Deus não colocou granito? Um mármore, um material mais barato? E eu só encontro uma resposta: aquilo pelo qual muitos seres humanos morrem nessa terra, lá nós iremos pisar, para mostrar que o valor não está nas coisas materiais. O que mais importa nesse mundo são pessoas e não coisas. É essa lição que a cidade quer nos ensinar. É por isso que Deus faz parar um avião, para salvar uma única pessoa. Porque o que importa para Ele são seres humanos. E talvez nós poderíamos receber aqui na igreja, quem sabe, a personalidade mais importante dessa nação. Como nós receberíamos se nessa noite parasse aqui no estacionamento um carro e entrasse Barack Obama em nossa igreja? Como nós o receberíamos? Quem sabe todo mundo se agitaria para tornar o ambiente o mais aconchegante possível. Mas qualquer estranho maltrapilho que bate à porta de nossa igreja, aos olhos de Deus, ele tem o mesmo valor de Barack Obama. Porque para Deus o que importa são pessoas, não coisas. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a olhar o ser humano com olhos diferentes. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos são especiais. Todos são importantes. Todos devem ser amados. Todos devem ser cuidados. Todos merecem nosso respeito. Todos são dignos. Na igreja de Deus tem que ser assim. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E aquele que quer ser o maior tem que ser o que mais serve. Essa é a maior posição que alguém pode galgar nessa igreja. É a posição de servo. Mas não é isso que mais me chama a atenção nesses textos. Pastor, o que é que chama a atenção do Senhor então? Leia comigo no verso 23. A cidade não precisa de quê? Sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. A energia que vocês usam aqui, qual é a fonte dela? Eu imagino que seja hidrelétrica. Nós temos hoje algumas alternativas, né? Energia hidrelétrica, energia solar, energia eólica,
energia atômica, termoelétrica, são fontes alternativas. Agora, essa cidade, que energia que ela usa? Ela não precisa. E por que não precisa? Porque a presença de Cristo trará para essa cidade o brilho de uma eterna harmonia. A presença de Cristo é que vai iluminar os salvos nessa cidade. Como será isso? Nós não sabemos. Os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram. Mas não é isso que mais me impressiona? Olha agora para o capítulo 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura de todos os pomos. A árvore da vida só aparece na Bíblia em 2 livros, no Gênesis e no Apocalipse. No Gênesis, o homem perdeu o direito a ela. No Apocalipse, o homem a tem de volta. Lá no Gênesis, havia um rio que alimentava o jardim do Éden, porque ele se dividia em 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Agora o rio da vida nos será devolvido. E as margens do rio da vida, a margem direita e a margem esquerda, cresce a árvore da vida. Se você percebeu na leitura, essa árvore cresce com 2 troncos. Ela tem um tronco que nasce à direita, a margem direita, e outro à margem esquerda. Mas esse tronco, ele se une, como esta igreja, num só tronco. E tem gente marcando o encontro debaixo da árvore da vida. É dentro da árvore, mas não tem problema. Salvo não tem problema molhar. Mas são 2 troncos que formam uma única árvore, um único tronco. E depois as suas ramagens se espalham e ela produz o fruto da árvore, o fruto da vida. Adão participava desse fruto. Quando eles pecaram, ele e Eva, Deus colocou um anjo impedindo o acesso a esta árvore. Ela foi tirada do planeta. Agora ela vai ser devolvida. E quando nós lá chegarmos, nós poderemos comer do fruto da árvore da vida. E sabe o que faz esse fruto? Perpetua a vida eterna. Pastor, e as folhas? Por que elas são para a cura? Alguém vai ficar doente e vamos fazer um chá? Não. O sentido é, enquanto estiver essa árvore ali, enquanto ela tiver folhas, eterna será a saúde dos sonhos. Como no céu e nessa nova cidade, nunca mais uma folha cairá da árvore, nunca mais haverá doença. E eterna será a saúde dos sonhos. Nunca mais agendaremos uma consulta. Nunca mais um médico. Nunca mais um remédio. Nunca mais nada de mal. Mas não é isso que mais me chama a atenção na leitura da Bíblia. Pastor, o que é que chama a sua atenção então nesses 2 capítulos quando você lê? Eu queria que você pensasse como será o clima nessa nova terra. Aqui para vocês, o outono está chegando, depois do inverno. Temos que ter aquecedores nas casas, senão ninguém suporta. No Brasil, daqui a pouco chega o verão. Temos que ter ar-condicionado, senão ninguém suporta. Como será o clima dessa cidade? O mesmo clima do Éden. E no Éden, Adão e Eva estavam nus e não sentiam nem frio e nem calor. Esse será o clima dessa cidade. Um clima perfeito. Como será o ambiente dessa cidade? Será música. Constantemente haverá alguém louvando ou alguém tocando algum instrumento. Alguns que nós conhecemos e outros que nós nunca vimos. Agora eu queria que você pensasse na possibilidade de nessa cidade um dia se assentar
debaixo de uma árvore e você chamar Davi e dizer assim: Davi, vem aqui, cante para mim agora uma música que você compôs. E nós temos na Bíblia várias letras que Davi compôs. Vamos pegar, por exemplo, o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Davi, cante para nós agora a música que você compôs, com a letra que nós conhecemos, mas na música original, aquela que você fez quando você compôs o salmo. E Davi vai pegar ali a sua harpa, ou outro instrumento que ele tocava, e vai cantar para nós a letra que nós já conhecemos, mas a música que desconhecemos. Aí nós poderemos daqui a pouquinho ouvir um coro de anjos. A gente ouve um coral com 100 vozes, 200 vozes, e nós ficamos profundamente impressionados. Já imaginou ouvir um coral com 1 milhão de anjos? Cantando em vozes? 1 milhão é pouco, né? Um coral com 100 milhões de anjos. Que tal? Nós nunca vimos isso. Mas no trono de Deus há música constantemente. E o ambiente do céu será a música. Vocês sabem que Ellen G. White, enquanto pregava aqui no Tabernáculo Bairro, em Battle, ela pregou muitas vezes aí. Mas em uma das ocasiões, quando ela foi pregar, ela combinou com um quarteto para cantar depois da sua mensagem. E antes que ela subisse para pregar, alguém disse: irmão Arte, o primeiro tenor não veio. Não dá para o quarteto cantar no final. Ela disse: não tem problema, quando eu terminar a pregação, subam os 3. Ela fez o sermão aí no Tabernáculo Bairro, em Bradley. E quando ela terminou o sermão, os 3 subiram, como ela havia pedido. E quando eles começaram a cantar, apareceu uma voz de primeiro tenor cantando com os 3. Uma voz tão linda, jamais ouvista em Battle. E quando terminou o trio cantando o quarteto, ela disse: o meu anjo fez o primeiro tenor. Se a voz de um anjo impactou a multidão que estava na igreja naquele dia, imagine um coral de 100 milhões de anjos. Bom, mas não é isso que mais impressiona? Pastor, está difícil impressionar o senhor, né? O que é que mais impressiona nessa cidade? Vamos pensar na nova terra, depois que ela vier para cá, no nosso dia a dia. Como será o nosso dia a dia? Ellen G. White diz que nós vamos acordar pela manhã, depositaremos nossas coroas em umas prateleiras que haverão nas casas, e nós sairemos aos campos, pois nós todos seremos agricultores. Ah, mas pastor, agricultor? Não tinha outra profissão para essa nova terra? Eu que capinei tanto já a roça. Mas imagina como será a nossa vida de agricultor. Você vai escolher qual é o produto que você vai cultivar. Vamos pensar que você escolha lá o milho, né? Você vai para o campo, você vai abrir uma cova, você vai jogar ali os grãos do milho, você vai cobrir a cova, e você faz o que agora? Você põe a enxada e senta em cima. Para quê? Para esperar a colheita. Porque você não tem que capinar, porque erva daninha é fruto do pecado. Você não tem que regar a terra, porque a terra será fértil. Você não tem que adubar, porque ela será fértil. Você não tem que aplicar veneno, porque não haverá inseto. Você não tem que fazer nada. Nós iremos plantar e colher. Então não será difícil ser agricultor no céu. E cada família vai ter a sua cultura. Eu imagino que culturas em diferentes regiões. E quando for do almoço, nós vamos nos reunir todos numa grande mesa. Sabe para quê? Para almoçarmos juntos. E sobre a mesa vai estar as coisas que você mais gosta nessa terra e outras que você nunca sonhou em provar. E aquele alimento que você acha o mais delicioso não vai se comparar em nada àquilo que vai estar nessa mesa. E todos os dias, nós como os filhos de Deus, poderemos assentar nessas mesas, poderemos ter refeições em família, trabalharmos em família, vivemos em família. E
quando for na sexta-feira, todos se recolherão e no sábado nós iremos para o santuário adorar o Senhor, como ensina Isaías 66 ou 65, 22 e 23. 66, 22 e 23. De um sábado ao outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Ela G. White tem um texto, ela diz que Cristo vai estar ali conosco e Ele vai ser um professor da escola sabatina. Ela usa essa expressão, porque ela diz que aqueles que são professores de escola sabatina estão ocupando o papel que um dia Cristo vai ocupar no céu. Agora, se a lição geral é de Jesus, quem é que prega no culto? O Pai? Você consegue imaginar essas coisas? Você consegue imaginar você chegando diante da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, podendo conversar com eles? Porque eles são seres reais. Nós veremos Deus face a face. Nós tocaremos nas mãos de Cristo. Os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram e nem jamais passou pelo coração. Bom, mas não é isso que mais impressiona. Você sabe o que mais me impressiona? Todas as vezes que eu leio Apocalipse 21 e 22 falando sobre essa cidade, o que mais me impressiona é que tudo está pronto, mas a cidade está deserta. Não tem ninguém. Isso é o que mais me impressiona. E por que essa cidade está deserta? Porque os candidatos a morarem nela somos nós. Amém. Estamos nós aqui. Os candidatos a morarem nela são os mortos, que ainda estão na sepultura, aguardando a volta do Senhor. É isso que mais me impressiona. E ninguém vai para o céu na frente de ninguém. Adão está sepultado, o primeiro homem, aguardando a volta de Cristo para ressuscitar e ir para o céu. Então, amigos, o que mais me impressiona é que essa cidade perfeita está deserta. E ela está deserta porque nós somos os candidatos a ser cidadãos nesse reino que Deus vai estabelecer. Uma antiga poesia dizia que no guarda-roupa de Deus há uma veste com o seu nome. O Apocalipse diz de que há uma pedrinha branca com o seu novo nome. E só vai saber esse novo nome quem recebe a pedra. E depois que nós recebemos um novo nome, nós iremos nos reapresentar. Qual agora é o seu novo nome? E nós vamos dizer uns para os outros o nosso novo nome. E esse novo nome, ele tem a ver com a experiência que nós passamos aqui na Terra, com o caráter que nós desenvolvemos, com nossas lutas e sofrimentos. Esse nome se relaciona com a nossa experiência religiosa. E sabe qual é a grande verdade que eu queria encerrar dizendo para vocês? Tudo está pronto, há um lugar para você, mas tem alguém que não quer você lá. Esse alguém, um dia, ele conheceu as glórias desse céu, mas por causa de sua rebelião, de lá ele foi expulso. E porque ele perdeu o privilégio do céu, ele odeia quando qualquer pessoa se prepara para o céu. Ele odeia. E ele vai fazer de tudo para tirar você do céu. E o problema é que ele não tira férias. E ele já acumula 6.000 anos de experiência com o homem. Ele não nos ataca nos pontos fortes que nós temos. Ele nos ataca apenas nos pontos fracos. E ele vai fazer de tudo para tirar você do céu. Quantos aqui já foram ou são desbravadores? Levante a mão. Um bom número. Mas mesmo quem não foi, sabe o que eu estou falando? Os desbravadores de nossa igreja. Eu estava alguns anos atrás no Campuri,
com 1.200 desbravadores. No último dia do Campuri, era tradicional termos uma prova chamada Diretor de Ferro. Essa prova elege o melhor diretor de clube de uma associação. E eles me pediram que coordenasse essa prova. E num paredão assim, perfilaram todos os diretores de clube do estado do Espírito Santo. E eu estava coordenando a prova. Qual seria a prova para o diretor de ferro? Ele deveria largar do início de uma pista e ele deveria andar de costas numa escada que foi colocada no chão. Então ele tinha que pisar degrau por degrau de costas nessa escada. Terminado isso, ele tinha que andar por um trajeto, por uma falsada baiana. Essas duas cordas suspensas, onde ele pisa numa e segura na outra. Ele tinha que andar por uma falsada baiana, depois ele tinha que subir num cabo até um galho de uma árvore, pular por cima do galho, descer, rastejar debaixo de um arame farpado e depois pular entre pneus. Quem fizesse esse circuito em menor tempo seria o melhor diretor de ferro do estado. Nós, para ajudarmos os garotos, colocamos ali debaixo desse arame farpado um pouco de comida, lama, para facilitar rastejar. Eu dei o sinal e a prova começou. Primeiro diretor, segundo diretor, terceiro diretor. Haviam passado mais ou menos uns 60 diretores, até que eu chamei o próximo diretor. Na minha lista, Erci Cordeiro de Oliveira. E Erci veio para a porta. Quem é esse garoto? Veja, caçula, abaixo de mim. Eu chamo ele de Nem. Eu disse assim: Nem, o recorde até agora está acima de 2 minutos e 40. Então você não me faça mais do que 2 e 20. Porque você é o melhor diretor que esse estado possui. E por que eu disse isso para ele? Também porque é meu irmão, mas eu conheci um pouco mais da história dele. Nesse Campuri, ele tinha sido pai de gêmeos, mais ou menos uns 2 meses antes. E ele levou os 2 filhos para o Campuri, com 2 meses de idade. Eu disse: já que você está insistindo em levar os bebês, eu vou te dar um dinheiro para você comprar uma barraca, para você ficar bem com os garotos. Ele disse: está bem. E eu dei o dinheiro. Ele não comprou a barraca e pagou a inscrição para todo desbravador que não tinha dinheiro para ir no Campuri. Levou todos os garotos. Tá bem? Eu fui lá no clube dele e as cozinheiras não foram, faltaram no Campuri. E eu tinha levado 2 clubes do meu distrito. Eu disse: então pegue os seus garotos e venha fazer as refeições com os meus clubes. Ele disse: não, nós somos desbravadores, a gente se vira. E eu ia lá de fato de manhã, meio-dia, e estava ele com os garotos, fazendo a comida, lavando as panelas, ensinando esses garotos a serem gente, a serem responsáveis. E eles fizeram a própria comida ao longo do Campuri. Às vezes debaixo de um sol quente, e eu via meu irmão ensinando esses garotos ordem unida e evoluções. Ele também ensinava para eles especialidades, uma delas nós, porque meu irmão sabia 60 nós, e ninguém ganhava dele na associação. Nas competições, quando se dizia o nome do nó, ele já jogava a corda com o nó pronto no chão. Ele fazia 60 numa rapidez que eu nunca imaginava. Ele, para dirigir bem o clube, se matriculou na UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, no curso de ginástica, para aprender a fazer certas coisas para ensinar para os garotos. Trabalhava de dia e estudava à noite. Eu disse para ele: você não é o diretor que esse estado tem.
Você merece esse prêmio. Não me faça mais de 2,20. E tinha um rapaz comigo marcando o tempo. E eu apitei. O rapaz soltou o cronômetro e meu irmão começou a fazer a prova. Ele andou de costas pela escada na fossa da Baiana, subiu o cabo. Ele não desceu como todo mundo fazia. Ele pulou lá de cima. Ele rastejou debaixo dos arames farpados. Quando ele pulou o último pneu, o rapaz parou o cronômetro e eu perguntei: qual foi o tempo dele? Ele disse 2 minutos e 16 segundos. 2:16? Sim. Era o melhor tempo de todos. Meu irmão estava todo sujo de lama e restos de comida. E eu com meu uniforme de galo. Mas eu fui lá e dei um abraço nele. Eu me sujei todo. Mas eu abracei e disse: parabéns, né? Você é o melhor diretor de clube que esse estado possui. Vou levar tomar seu banho. Enquanto ele saiu para tomar banho, havia ainda uns 6, 7 candidatos. E enquanto os candidatos continuavam a fazer as provas, eu comecei a sondar. Já era quase meio-dia, domingo. Daqui a pouquinho, 2 da tarde, lá naquele palco, vão se reunir 1.200 desbravadores, todos uniformizados. E quando eles estiverem todos perfilados por clube e regiões, eu vou subir no palanque, eu vou chamar meu irmão e vou colocar no peito dele a medalha de melhor diretor que esse estado possui. E enquanto eu estava sonhando com a cerimônia de encerramento, o homem do tempo aqui puxou o meu uniforme e disse: pastor Ailton, você conhece aquele rapaz que está lá no início da prova agora, que vai competir? E quando eu olhei lá no início da prova, tinha um rapaz magrinho, ele havia passado carvão no rosto, parecia um ninja. E eu disse: não conheço esse rapaz, eu nunca ouvi. De onde ele é? Ele é da Serra. O senhor não conhece ele? Não. Pastor, esse rapaz é quem prepara essa prova para a associação. Ele que monta todo ano a pista de diretor de ferro. É a especialidade dele. Todo ano ele ganha. Nunca ele ganhou dele. Eu falei assim: sai de perto. Faz o seu trabalho. Quando eu apitar, você solta esse botão aí. Esse é o seu trabalho. Eu apitei, ele soltou o botão e o rapaz veio, o magrinho, com carvão no rosto. Andou de costas pela escada, andou pela fossa da Baiana, subiu o carro, também pulou lá de cima, rastejou debaixo do arame. Quando ele pulou o último pneu, eu perguntei para o meu colega: qual foi o tempo dele? Ele falou assim: 1 minuto e 12 segundos, ou 2 minutos e 12 segundos. 2 e 12? Sim. Ele foi 4 segundos melhor que o seu irmão. Eu olhei para ele no final da linha, todo sujo, miserável. Roubou o troféu do meu irmão. Duas horas. 1.200 jogadores perfilados. Pastor Décio Parreira Iglesias era o diretor dos jovens. Disse assim: pastor Ailton, me ajuda a pegar os troféus? Ele disse: não, obrigado. Eu me lembro muito bem como hoje. Me assentei no cantinho do palanque aqui, e balançando meus pés, assistindo de longe a cerimônia de encerramento. Começavam com os clubes 5 estrelas. E quando anunciaram que o clube do meu irmão tinha sido 5 estrelas, conseguido toda a pontuação possível no Campuri, os garotos começaram a pular e fazer festa comigo. E eu olhando a festa. E meu irmão não veio. Que alegria, que vitória. Um clube 5 estrelas. Meu irmão se dedicava para isso. Depois que todos foram premiados, uma cereja do bolo, o diretor do estado anunciou: vamos receber agora aqui no palco o
o melhor diretor de clube que esse estado postou. E quando ele anunciou o nome daquele rapazinho ninja, e ele subiu aqui, eu olhei para o meu irmão no mesmo instante. Ele não estava triste, o clube havia sido 5 estrelas, ele foi o segundo melhor tempo, mas eu estava arrasado. Eu estava arrasado. Porque eu não pude dar o reconhecimento que ele merecia. Por saber das lutas, todas as vezes que Deus olhar para os céus, Ele vai saber que você está faltando ali. Ele vai saber que alguém está faltando. E só Deus pode lidar com essa situação, porque Ele é Deus. Só Ele pode. Mas se você não for, ninguém vai preencher o seu lugar. O vazio será eterno. Por isso, nessa noite, eu tenho uma pergunta para você. Tem alguma coisa impedindo você de ir para essa cidade? Tem alguma coisa que está impedindo você de se entregar completamente a Jesus Cristo? Eu quero convidar um grupo de pessoas. Eu não sei se eu tenho música agora, tem? Tem? Quem vai cantar? Vamos cantar juntos? Qual vai ser a música, professor? Não tardará. Enquanto nós cantarmos essa música Não Tardará, eu queria perguntar para você: tem alguma coisa que você sabe que está tirando você do céu? Você tem consciência que existe algo? Se você nessa noite tiver consciência, se você souber de algo que está acontecendo, que você está fazendo, algo que você não conseguiu vencer ainda, e que vai tirar você do céu se um milagre não acontecer, enquanto nós cantarmos essa música, eu quero convidar você a fazer uma entrega a Deus hoje. E você vai fazê-la ficando de pé. Agora, preste muita atenção. Preste muita atenção. Aqueles que ficarem de pé fazendo essa entrega, eles estarão fazendo uma oração a Deus. E a oração vai ser a seguinte: eu te autorizo, Senhor, a tirar da minha vida aquilo que me rouba o Senhor. E quem fizer esta oração nessa noite, quem autorizar Deus a tirar isso, pode estar nesse mesmo momento, com essa mesma atitude, autorizando o Senhor a tirar talvez um emprego, a tirar talvez a sua faculdade, a terminar talvez com um namoro, ou com algum tipo de relacionamento. Mas você vai autorizar o Senhor, porque pode ser doloroso. A resposta divina pode ser dolorosa, porque às vezes nós temos coisas que nós gostamos, mas são coisas que nos podem tirar do céu. Mas se eu autorizar Deus a tirar isso da minha vida, eu estou autorizando Ele a fazer coisas que poderão me trazer muitas dores e me machucar muito. Mas essa disciplina, ela é necessária se o seu sonho é o céu. Então você tem que fazer uma avaliação. Mas enquanto nós cantarmos essa música, se você quiser autorizar Deus hoje, você vai arcar com as consequências, porque Ele vai responder a sua oração. Ele vai fazer o milagre que você precisa. Ele vai tirar o que está atrapalhando você.
E este pode ser um processo doloroso, que só você pode consolar. Mas se você não fizer isso e não autorizar, você poderá afundar no pecado e finalmente ser levado para a perdição, porque não escolheu deixar para Deus resolver a questão. É uma atitude sua. Nós vamos cantar. E enquanto cantarmos, você pode escolher. Você está confiando no Senhor para a solução dos teus problemas. Eu tenho mais um convite. Alguém nessa noite que o que está faltando para você é dar o passo do batismo e acertar a sua vida com Deus? Talvez você precise de um rebatismo, eu não sei. Pode ser batismo, pode ser um rebatismo. E eu queria convidar, se você quiser dar esse passo de fé, e nessa noite decidir pelo seu batismo ou pelo seu rebatismo, eu quero convidar você aqui à frente para eu orar com você. Amém. Você pode vir. Quando você estiver aí na igreja, eu quero convidar você também. Pode vir. Certamente tem outras pessoas aqui na igreja que precisam passar pelo batismo ou pelo rebatismo. O Espírito Santo vai dar a você uma chance essa noite. Mas você precisa dar um passo de fé.
Porque enquanto você não der o primeiro passo, o mar não vai se abrir. Pastor, por que eu tenho que ir na frente? Porque é como você demonstra a sua decisão. Quando você faz isso, o céu inteiro percebe. E por menor que seja a tua fé, o céu vem em socorro para ajudar naquilo que for necessário. Tem outras pessoas aí que precisam tomar a decisão nessa noite. Eu não sei quem são, mas eu queria convidar você a vir nessa noite. Por um simples fato: você não sabe quanto tempo você tem. Na Semana Santa, no sábado à noite, eu batizei um senhor, mais ou menos umas 9 horas da noite. Eu acho que mais ou menos a hora que estamos agora. Ele tinha mais ou menos uns 50 anos de idade. 9 da noite, nós o batizamos. No domingo, às 11 da manhã, o pastor me ligou e disse: Pastor Arildo, o senhor se lembra daquele senhor que nós batizamos ontem à noite? Eu disse sim. Ele acabou de infartar. Ele não sabia, mas ele tinha 14 horas de vida. Ele não sabia. Mas antes que as 14 horas terminassem, ele tomou a maior decisão que um ser humano pode tomar: se entregar a Cristo e ser batizado. Porque Jesus falou em Marcos 16:16: quem crer e for batizado será salvo. Por isso, tem alguém nessa noite vivendo esse conflito, precisando tomar a decisão. Agora é a sua chance. Dê um passo em direção a Cristo. O milagre que você tanto precisa, ele vai acontecer. Mas ele só acontecerá se nós dermos o primeiro passo. Pode vir. Pode vir. O Espírito Santo vai chamar você agora pelo nome. Você vai ouvir a voz dele chamando você pelo nome. E quando você ouvir a voz dele, não fique aí. Vem aqui à frente. Deus está convidando você para uma decisão ao lado dele. É uma entrega. Pastor, eu preciso de uma coisa que é muito grande, um milagre muito grande. O Senhor vai fazer. O Senhor sabe. Não importa qual seja o empecilho ou o problema, Deus é mais poderoso do que isso. Ele vai resolver. Mas se você não der um passo, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Tem que dar o primeiro passo. É um passo de fé. Antes que eu ore, alguém mais quer vir e dizer: pastor, eu preciso me batizar ou me rebatizar. Eu preciso acertar minha vida com Deus, porque eu de fato não sei quanto tempo eu tenho. Alguém mais quer vir? Feche seus olhos. Olhe. Pai Santo, obrigado porque no céu existe uma roupa do nosso tamanho, uma coroa para as nossas cabeças e uma pedrinha branca com um novo nome. Nós queremos que o Senhor nos ajude a não decepcionar. Nós queremos que o Senhor envie o Teu Espírito para nos fortalecer, para nos ajudar nessa jornada que às vezes não é fácil. Temos um inimigo com 6.000 anos de experiência e ele tem feito de tudo para nos destruir. Mas como é bom sabermos nessa noite que maior é aquele que está do nosso lado. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se agradou de nós. Obrigado por sabermos que não importa qual seja a luta, o problema ou o tamanho do milagre, nada é impossível ao Senhor. Obrigado porque Teus filhos e filhas vieram aqui à frente nessa noite.
Eles estão dizendo que o Senhor reina no coração. Por favor, Pai, prepara-os para que em breve eles possam ser batizados. Amém. Oramos por teus filhos e filhas que ficaram de pé nessa noite. Só o Senhor sabe o que se passa em nosso coração. Só o Senhor conhece nossas vidas. Mas nós estamos de pé agora para te autorizar a fazer em nossa vida os milagres que o Senhor precisa fazer, as mudanças que o Senhor precisa fazer, para que nós não percamos os céus. Amém. Por isso, Pai, atua com o teu Espírito nessa igreja e prepare a cada um de nós para o teu breve regresso. Amém. Queremos orar com Deus pelo ministério do pastor Paulo e da sua esposa. Abençoe esta família, as suas filhas, que esta casa tenha a proteção dos teus santos anjos. Amém. E que eles recebam a porção diária do teu Espírito para conduzir esta igreja aos portais da Canaã celestial. Amém. Abençoe a liderança dessa igreja. Abençoe a todos os membros que aqui se reúnem. Que nós possamos olhar uns para os outros como uma família que nós somos. Que nós possamos nos ajudar mutuamente. Que nós possamos nos alegrarmos e entristecermos quando for necessário. Mas, por favor, quando tu voltares nas nuvens dos céus, não te esqueças de nenhum de nós. Amém. Que todos nós estejamos prontos para te receber. É o nosso pedido nessa noite. E nós o fazemos, não porque merecemos nada, mas em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.